Nesse vídeo nós vamos estar falando da possibilidade de nós brasileiros sermos judeus. Há possibilidade, a grande possibilidade de nós brasileiros sermos judeus. Através da história, nós vamos estar falando aqui alguns pontos da história e vocês vão ver que há sim possibilidade de muitos brasileiros serem judeus. E assim também nos outros países europeus, a mesma coisa, né? A mesma coisa, há possibilidade. Então nós vemos que o cerco foi muito grande contra este povo. Entendeu? Esse povo perseguido por guardar ali o nome sagrado, o nome da nossa salvação está ali em Israel, né? Israel, certo ou errado, o nome do Criador está ali em Israel, a ponto de muitas vezes ser destruídos, ser perseguidos, serem mortos, né? Serem mortos por causa desta verdade que ali está em Israel. Porque espiritualmente falando, a história não fala isso. Mas espiritualmente, a gente colocando uma coisa e outra, a gente vê que a falsa religião, a mentira, ela tem vontade de tomar o lugar da verdade. Ela tem vontade de eliminar a verdade. E quem que é a verdade? A verdade é o Criador. E quem que está com o Criador? Israel. Porque ele se manifestou a Israel. E quando ele se manifestou em Israel, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Israel tem essa verdade. Está depositado ali em Israel. Já houve parte da história do inimigo que fazia o quê? O inimigo destruir Israel e apagar até o alfabeto, apagar até a língua hebraica. Entendeu? Aí vem o Criador, levanta um povo massoreta, você vai ver aí na história. Esse povo massoreta restaurou a língua hebraica. Você viu a que ponto que chegou? Então hoje vocês veem Israel em guerra, vocês sabem o porquê da guerra. Por que o sistema tem esse ódio de Israel? Tanto os muçulmanos, que também estão na mentira, entendeu? Os muçulmanos não têm ídolo, não comem carne de porco, entendeu? Mas estão na mentira, entendeu? Por isso eles querem destruir Israel. Porque quem está na mentira quer apagar a verdade, para sua mentira reinar, entendeu? Assim é o catolicismo romano. O catolicismo romano matou judeus em toda a história, entendeu? Desde o ano 70, general Romano Tito, eles falam que não, entendeu? Mas todo criminoso nega, entendeu? Você já viu o criminoso chegar confessando o seu pecado? Não. Precisa de uma investigação correta em cima da Igreja Católica, para que a destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém no ano 70, seja acarretado à Igreja Católica. Nas cruzadas, a Igreja Católica matou muitas pessoas, né? Inclusive muçulmanos também foram mortos nas cruzadas, né? E na Santa Inquisição, que nem se fala. Na Santa Inquisição foi a maior ditadura do mundo, né? Principalmente para os judeus, né? O intento, ele já não tem país mesmo, tá fácil de nós eliminar, acabar com ele, acabar com a verdade, acabar com o nome sagrado, para o nosso ídolo, a nossa imagem, entendeu? Para a mentira reinar, entendeu? A função do inimigo é fazer a mentira reinar, entendeu? A mente do inimigo é essa, apagar a verdade, para a mentira enganar. Porque o enganador é o diabo, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras,
Apocalipse 20, o que nós lemos lá? Satanás amarrado por 1000 anos e depois solto um pouco de tempo para enganar outra vez as nações. Então a função dele é enganar, entendeu? Enganar como? Enganar nas religiões, separar as pessoas de Deus, entendeu? As pessoas ficam cegas, as pessoas sem o Criador, as pessoas não conseguem enxergar o outro lado, entendeu? Como nós já falamos hoje, nos dias de Gideão, Gideão fazendo um favor para aquele povo, né? Aquele povo estava cego, plantava os seus mantimentos, as suas plantações, as suas lavouras. Na colheita, o inimigo vinha e levava tudo. Eles ficavam sem nada. E o trabalho deles? Entendeu? Isso por 7 anos. Eles não estavam enxergando que estava em pecado. Aí Gideão teve um contato com o Criador e Gideão abriu os olhos e viu que aquele povo estava em pecado. O que Gideão fez? Gideão destruiu a imagem de Baal que eles adoravam. Gideão destruiu o poste de ídolo que eles adoravam. Entendeu? O poste de ídolo, a história conta que ele é feito assim. Se corta uma árvore e deixa o tronco dela no chão, e naquele tronco faz o chamado poste de ídolo. E isso é poste de ídolo. E Gideão chegou à noite e destruiu tudo aquilo ali. O que o povo fez? O povo estava tão cego, o povo foi até a casa de Gideão para matar Gideão. Entendeu? O povo não enxergava mais o que estava acontecendo com eles. Porque a função do inimigo é cegar as pessoas. Vocês viram? Como que uma igreja, nós já fizemos o outro vídeo, né? Como que uma igreja matou tantas pessoas, matou tantos judeus para apagar a verdade? E uma igreja que existe hoje, e uma igreja que prevalece. O diabo ainda fala na boca deles, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu? Mas a profecia, quem tem na mão sabe, jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Entendeu? Esta é a profecia verdadeira. Então vamos ver a possibilidade que nós temos de nós ter uma raiz judaica. Que às vezes nós enxergamos a árvore, mas nós não enxergamos as suas raízes. Entendeu? A não ser que a raiz esteja muito exposta, mas isso é difícil. Entendeu? Mas principalmente nós, quando olhamos uma árvore, nós olhamos para os seus frutos, olhamos para as suas folhas, olhamos para aquela sombra gostosa que aquela árvore nos dá. Mas jamais nós olhamos para a raiz daquela árvore. Então vamos falar neste vídeo de hoje esta possibilidade de nós brasileiros sermos judeus. Quando eles vinham para o Brasil, os que já vinham orientados, né? O que eles faziam? Eles trocavam o seu nome de judeu. Por quê? Por que trocavam o seu nome de judeu? Para não chegar no Brasil e ser morto pela Igreja Católica. Entendeu? Então eles apagavam aquele nome de judeu e colocavam o nome das nações, para se envolver com as nações. Entendeu? Então, nisso de trocar o nome, há possibilidade, sim, de nós ter herdado essa geração judaica, entendeu? Que tanto perseguido, trocava o nome. Tem um programa do Silvio Santos, que o Silvio Santos chorou um dia e foi arrancado do ar. Isso tem no YouTube. É difícil, mas vale a pena procurar o dia que o Silvio Santos falou dos seus avós Abravanel, que a Igreja Católica matou os avós dele, porque os avós dele não aceitou o ídolo romano, não aceitou a fé romana, entendeu? Os avós do Silvio Santos foram
foram mortos. E a família do Silvio Santos veio para o Brasil e também trocou o nome. E ele contando isso, ele chorou e ele foi tirado do palco, entendeu? Então tudo isso aconteceu, essas maldades, por segurança, por, como se diz, por prevenção, né? Eles, para entrar no Brasil, eles trocavam o nome, entendeu? E tinha aqueles padres, no meio de milhares de padres demoníacos, tinha 2 ou 3 ali que amavam os judeus. Tinha alguns padres ali que trocavam o documento deles para eles não morrerem, entendeu? Trocava o documento deles para eles não serem mortos pela Igreja Católica, né? Os chamados padres traidores da Santa Inquisição, entendeu? Os padres traidores da Santa Inquisição, que eram os padres bons. Os padres visitavam a família judaica à noite e pegavam o nome das pessoas e fazia outros documentos com outras origens para aquele povo, entendeu? Foi nessa época que a Igreja Católica, perdendo campo por esses padres traidores que a Igreja Católica chamou na época, o que a Igreja Católica criou? Criou 2 coisas. Você pode ver que essas 2 coisas foram criadas na Santa Inquisição, na Idade Média. A torre da igreja e os binóculos, entendeu? A cidade era pequena e da torre da igreja tem até hoje tem um binóculo que chama monge, binóculo monge, que é o nome do primeiro binóculo que saiu, que os monges usavam nas torres, entendeu? A casa que não saísse fumaça no dia de sábado era a casa que ia receber visita dos soldados para ver se não estava judaizando, para ver se não estava fazendo as coisas do Criador. Se tivesse fazendo as coisas do Criador, a família era decapitada, a família era morta, entendeu? Isso é a história, essa é a verdade, entendeu? Até hoje, você pode ir na internet, aqui no Mercado Livre, Mercado Pago, sei lá, você pode, eu quero um binóculo da marca Monge, entendeu? Você vai adquirir, vai receber na sua casa aí. Mas é dessa história já, né, dos monges que ficava nas torres vigiando a cidade nos dias de sábado. Estão ouvindo? Então tudo isso é história. E a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo o que esse povo passou, não só no Brasil, mas nos países europeus, em todos também. Em todos os países europeus aconteceu a mesma história, entendeu? Depois, a segunda possibilidade. Os que já estavam no país tinham 2 opções: aceitar o catolicismo ou morrer, entendeu? Se aceitasse o catolicismo, também era trocado o nome para apagar o passado judaico. Estão ouvindo? A briga da Igreja Católica era apagar o passado judaico das pessoas. É fazer uma lavagem cerebral, entendeu? É encurralar a pessoa e dizer para a pessoa, você tem 2 saídas. Ou você aceita a imagem romana com o nome e o catolicismo, ou você vai morrer, entendeu? Você vai morrer, entendeu? Muitos preferiram a morte, muitos escolheram a morte. Você também vai estudar sobre judeus marranos. O que é os judeus marranos? Judeus que traíam a fé de Israel e aceitava a fé romana, a fé da imagem do ídolo romano, entendeu? Judeus marranos em Portugal, na Alemanha, na Espanha, entendeu? Judeus que traíram a fé judaica para não morrer, pouparam a sua vida aceitando o ídolo de Roma. Os que aceitavam também trocavam o nome.
Então há a possibilidade de nós estar aí nessas trocas de nome que houve no decorrer da história. Terceiro, as crianças filhos dos pais mortos iam para os orfanatos e nos orfanatos era trocado o nome para apagar o passado judaico, apagar sua identidade judaica. Vocês já imaginaram quantas crianças dos países europeus, diz que todos investiram em orfanato? Aquela passagem que eu já falei, né? Eles faziam orfanato, diz que era para socorrer os filhos dos judeus, né? Mas socorrer que desse jeito, né? Entendeu? Matando os pais, entendeu? E colocando uma ideologia satânica na mente das crianças, entendeu? Apagando aquele passado verdadeiro, aquele nome verdadeiro de origem que eles tinham das crianças. Então é isso que aconteceu, entendeu? É isso que aconteceu. Procure estudar sobre esses orfanato sinistro, entendeu? Orfanato sinistro, onde tinha padre que ainda estrupava essas crianças, entendeu? É uma história muito suja, é uma história nojenta desta igreja, entendeu? Igreja pedófila, igreja maligna, igreja satânica, entendeu? Mas o Criador tem promessa ainda com esse povo, o Criador insiste com este povo, né? Como tem aquele louvor, né? Amanhã pode ser tarde, entendeu? Mas hoje ainda o Criador te chama, entendeu? Hoje ainda tem uma palavra para vocês, povo desta igreja suja, igreja que engana. A palavra para vocês, 18:3 de Apocalipse, é: sai dela, povo meu, não seja participante dos seus crimes de sangue. Povo meu não, povo do Senhor Yehoshua, entendeu? Povo do Senhor Yehoshua, sai dela, povo meu, diz o Senhor Yehoshua. Não seja participante dos seus crimes de sangue. Esta igreja matou, assassinou, esta igreja matou pessoas para implantar a mentira na mente, na vida de vocês. Entendeu? Então fique com essas palavras. Há essas três possibilidades de nós brasileiros sermos judeus, entendeu? Por quê? Por causa da troca dos nomes, entendeu? A cidade do Recife diz que foram formada por um povo judaico, um povo judeu, e depois expulso dali, eles foram e abriram onde? Abriram Nova York. Isso está na história, que é um povo próspero, é um povo que Deus abençoa, é um povo que luta pelos seus ideais, entendeu? Então, tudo isso está na história. Cidade do Recife, formada por um povo judeu, expulso pela Igreja Católica, que foram e abriram Nova York. Entendeu? Tudo isso está na história. Estuda sobre esses orfanatos, estuda sobre essas trocas de nome, estuda sobre essa matança de judeus na Santa Inquisição e no Holocausto também, viu? A Igreja Católica fala que não estava envolvida no Holocausto. A Igreja Católica, ela joga o Hitler, entendeu? Mas depois que o Hitler cumpriu a missão, o Papa da época é o Pio XII. Você vai procurar na sua internet aí, você vai ver o Papa Pio XII dando a hóstia para o Hitler. Tá ouvindo? Cumpriu o que foi mandado, entendeu? Porque toda guerra contra os judeus é guerra bíblica, é guerra religiosa, é guerra daqueles que querem implantar a mentira, entendeu? E como que implanta a mentira? Destruindo a verdade, entendeu? É assim que implanta a mentira, é assim que o diabo faz. Mas continuaremos com aquele que é a verdade, Senhor Yehoshua, né? Na sua palavra ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eu seja digno de carregar a tua verdade, Senhor Yehoshua, nesses últimos dias. No nome do Senhor Yehoshua. Amém. Estude mais sobre essas passagens para vocês terem algo de conhecimento do Criador na sua vida, sobre o que é a história em cima dessas coisas que essa igreja fez
de mal para implantar a mentira. Amém.